Hoje nós vamos descrever algo que muitas vezes nós repetimos e os nossos filhos também repetem. Todos os dias eu tenho a caixa postal de e-mail da igreja e nós temos todas as fotos da igreja ao longo dos anos armazenadas na nuvem, tá bom? No OneDrive. E o OneDrive manda lembranças do dia para mim, no e-mail. E aí esses dias veio a lembrança da Isabelinha no meu colo, lá no escritório. Aí vem a lembrança da Júlia brincando lá com os Ministério Infantil. Aí vem lembrança, e aí vem a lembrança dessa turma que hoje casou, que está casando, que está velho, que já está ficando. Vem tudo lá. E eu falo assim, eu estou ficando velho e essa turma cresceu. E você, pai, deve olhar para o seu filho e falar assim, meu filho cresceu. Os pais de crianças aí estão percebendo isso. Vai chegar rapidinho, não demora, viu, Rafa? Meu filho cresceu. E o pior, que também os filhos entendem isso, que vai dizer assim, pai, eu cresci. Pai, já estou grande. Porque agora ele não aceita nem mais um beijinho quando você deixa na escola. E eu já sei, eu estou grande. Eu já cresci. E esse é o grande dilema e desafio de um pai. Esse é o grande dilema e um desafio que nós encontramos nas Escrituras com os próprios pais de Cristo Jesus. E está pequenininho aqui, mas eu vou ler o texto e você acompanha a leitura. Onde esses pais precisam lidar com o Cristo Jesus, esse menino que agora diz, eu cresci. E os pais precisam entender, o meu filho cresceu. Não vai dar para você ler, acompanhe na sua Bíblia aí. Tá bom? Todos os anos os pais de Jesus iam, Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 52. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontravam, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito de sua inteligência e de suas respostas. Logo os pais viram. Ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. E voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante porque aqui nós vemos uma narrativa de Lucas que era algo comum entre as famílias judaicas de introduzir o seu filho, principalmente aqui no que se refere ao rapaz, que agora, a partir dos 12 anos, começava agora a fazer parte desse contexto religioso. E 3 festas anuais em Jerusalém eram principais aqui. E a Páscoa era uma que deveria ser rigorosamente observada. As famílias inteiras aqui se dirigiam para Jerusalém para fazer isso, como uma caravana. E aqui Jerusalém, nesse período da Páscoa, se tornava aqui muito populosa, com 60 a 100 mil pessoas numa cidade que habitava 25 mil pessoas. E aqui as viagens eram feitas em grandes grupos. Não tinha Uber, não tinha avião, não tinha um barco. Claro, tinha barco, mas não precisava de barco, não dava para ir de barco pelo Rio Jordão. Não tinha um ônibus. Isso era feito por uma carroça, alguém que tinha lá um animal. Mas essas famílias se reuniam e numa caravana se dirigiam para Jerusalém. Num grupo grande de família. Porque assim tornava a viagem mais segura, uma viagem mais fácil.
E se os irmãos perceberam, decorrido esse tempo aqui, de tudo aquilo que deveria ser feito, eles então estão voltando para a sua casa. E o texto descreve aqui, fala, depois de um dia de caminhada, os pais deram conta de quem? Ainda não. É interessante que o texto vai dizer assim, depois de um dia caminhando, depois de um dia viajando, se eles, quem caminha sabe muito bem marcar o pace, né? Não tinha um relógio de marcar os passos, né? Mas provavelmente ali, um dia de caminhada, eles têm percorrido aí em torno de, sei lá, uma boa caminhada em torno de quase uns 10 quilômetros a 15 quilômetros, com paradas, descansos e assim por diante. Ou seja, 10 quilômetros, 15 quilômetros, eu estou chutando baixo, tá? Mas pode ter até um pouco mais aqui. Mas eles, depois de um dia inteiro, se ligaram, cadê o menino? Cadê Cristo Jesus? Onde o filho? Onde está esse menino? É interessante porque aqui nós vamos descrever, e aí alguns vão pensar, nossa, mas que pais relapsos. Quem é a mãe aqui da igreja, quem é o pai aqui da igreja que vai depois de um dia, só depois de um dia, dar falta do filho? Você vai fazer isso? Não precisa nem levantar a mão. Alguma mãe, algum pai aqui da igreja vai dar conta que perdeu um filho depois de um dia inteiro? Tá todo mundo... Ai, pastor, eu conheço alguém, né, que esqueceu, né? Uma hora tudo bem. Uma hora é fichinha. Uma hora. O que é uma hora comparado a um dia? Quem em sã consciência vai depois de um dia inteiro só lembrar, cadê o menino? Cadê Jesus? Talvez aqui Maria e José pararam, de repente, lá num período, lá num momento, lá para dar comida. Cadê Jesus? Cadê o menino? Faz o dia inteiro que eu não vejo ele. Ele estava com você? Estava com fulano? Estava com fulano? E aí procuraram, e nada de achar. Pensando, inclusive, porém, que estava com os companheiros da viagem. De repente, Jesus está com os amiguinhos, caminhando com a turma lá. De repente, está com os parentes. Ah, eu achei que estava com meu primo. Eu achei que estava com meu irmão. Mas seu irmão está para trás. De repente, Jesus ficou lá. E não está. Mas depois de um dia. Aí bate o desespero de pai e mãe, certo? Vão voltar. E depois, apenas de 3 dias, que eles encontram o menino. Nessa altura do campeonato já tinha chamado a polícia, já estava colocando no Facebook a foto do Senhor Jesus perdido. Se alguém achou esse menino, por favor, ligue para 0800 Jerusalém, caixa postal, né? E por aí vai. Agora, se os irmãos perceberem, vão olhar, poxa, mas então quer dizer que esses pais eram imaturos, que esses pais eram displicentes, que esses pais simplesmente eram pessoas que não cuidavam direito? Talvez a gente chegue à conclusão disso, o que eu não penso ser. Nós precisamos entender aqui que nós estamos lidando num contexto de um jovem que agora, a partir dessa idade, ele já se espera dele um comportamento de alguém mais velho. Nós precisamos lembrar que nessa época não existia essa diferença como nós temos de crianças, adolescentes, jovens e adultos. A partir dos 12 anos, esse camarada era considerado alguém, claro que diante das suas, diante de algumas responsabilidades, claro que no seu devido lugar, era alguém adulto. Não existia crise na adolescência. Não existia agora um trauma na adolescência. Não existia aqui um problema. Ai, porque os adolescentes... Será que Jesus ficou ali parado no celular vendo Facebook, Instagram? Será que Jesus estava jogando joguinho? Será que Jesus estava jogando tigrinho? Será que Jesus aprontou? Será que Jesus está tacando pedra na casa de alguém? Será que Jesus ficou jogando bola no campinho? Será que Jesus... Não existia isso. Não era essa a ideia. Porque Maria e José aqui justamente entendia, dentro daquilo que eles ensinaram aos seus filhos, e dentro daquilo que eles confiavam no ensino para com esse filho, que esse filho seguiria aquilo que foi ensinado. É interessante aqui, porque
José e Maria têm a segurança aqui daquilo que eles estão ensinando Jesus. Logo, não é normal uma criança se dispersar daquilo que foi ensinado. Porque o ensino é bom, porque o ensino é sábio, porque o ensino é correto, porque ele acabou de sair do templo, porque ele cumpriu os rituais da Páscoa, porque foi ensinado a ele a obra de Deus. Logo, para um pai e para a mãe, para Maria e José, Jesus está devidamente instruído. Não há de se preocupar de alguém que agora está vivendo aquilo que foi ensinado a ele. Porque o ensino é bom, porque o ensino é correto, porque o ensino é verdadeiro. Porque o ensino é sábio. Mas é lógico que nós precisamos lembrar que apesar do ensino ser sábio, a sabedoria bíblica ser algo que foi ensinado para Jesus, fazia parte. Seus pais não tiram férias paterna e materna. Eu já ensinei, agora está tudo certo. Ele já sabe o que tem que fazer, agora eu vou descansar. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não é isso. Mas repare, irmãos, que esses pais, eles tinham segurança naquilo que ele ensinou para o seu filho Jesus. Porque o ensino é bom. Porque o ensino é sábio. Eles não estão confiando na sua capacidade, porque a própria capacidade deles caiu por terra quando o Senhor Jesus não está perto deles. E entendo aqui que simplesmente eles estão muito tranquilos. Fizemos a nossa parte, cumprimos a nossa obrigação religiosa, voltamos para casa e Jesus está com a gente, porque ele foi ensinado, o ensino é bom e é isso aí. E aqui demonstra uma coisa que eu quero fazer uma aplicação aqui para nós. Pais seguros naquilo que eles ensinam para o seu filho. Pais que têm convicção na palavra de Deus, na palavra que o Senhor tem dado de sabedoria na educação dos seus filhos. Logo, esses pais não precisam se preocupar, porque a palavra instrui o coração do filho. É claro, e aqui eu quero fazer um parênteses, que apesar da palavra ser de sabedoria, ser efetiva no coração de uma criança, ser efetiva no coração de uma pessoa, ainda assim existem situações que diante da dureza do coração, que não é o caso aqui, é claro, de Cristo Jesus, diante da rebeldia, diante da desobediência, diante da decisão deliberada de não cumprir o que essa palavra é ensinada por seus pais, existem casos assim também. Trará muita dor de cabeça para esses pais. Agora, o que é importante ressaltar aqui, que esses pais estavam tranquilos, descansados por ensinar Cristo Jesus aquilo que eles deveriam, aquilo que deveria. A maturidade no ensino desses pais. E eles descansam disso e não se sentem culpados em relação a isso, não. Agora, por quê eu estou dizendo isso? Porque pais, muitas vezes, são imaturos. E você, pai, vai entender o que eu quero dizer, porque quando eu peguei o João Pedro no colo pela primeira vez, eu tremi, as minhas pernas tremeram, e a gente fica assim, o que eu vou fazer agora? Que conselho eu sigo? Que sabedoria eu vou seguir? Porque agora Deus me deu essa criança para cuidar por um determinado tempo, e o que eu vou fazer? E se você agora, pai, diante dessa insegurança, não recorrer à palavra de Deus, você recorrerá a todo tipo de ensino que não traz segurança, que ficará no desespero, que ficará, por exemplo, como eu citei aqui, onde está Jesus? Será que ele está aprontando? Será que ele está atacando pedra na casa dos outros? Jesus é um desobediente, era para estar aqui, eu falei para ele. Cadê Jesus? Será que Jesus está? E não é assim que pais ficam. Pais que, por exemplo, quando deixa seu filho em algum lugar, pais que, por exemplo, o seu filho talvez desça no culto infantil, fica aqui em cima tremendo, temendo. Será que ele vai aprontar? Será que ele vai fazer alguma coisa? Será que ele vai... Quando ele está na escola, será que esse menino vai... Ai, meu Deus do céu.
E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Essa insegurança é explorada pelo seu filho. Essa insegurança de pais é explorada por Satanás. Porque a fraqueza de um pai e de uma mãe, pela falta de convicção nas Escrituras, nessa sabedoria bíblica, trará fragilidade à educação do seu filho. Trará fragilidade àquilo que você, diante da sua convivência. O meu pai está perdido. O meu pai não sabe o que faz. E aqui eu vou dar uma dica para você. Por mais que você saiba, por mais que você não saiba o que você vai fazer, finge que pelo menos você sabe o que você está fazendo. Na frente dele. Por mais que você não tenha a resposta, por mais que você não saiba responder naquele momento aquela pergunta inconveniente daquela criança. Você respira fundo, estufa o peito, levanta o quê? É isso! Faz de conta que você sabe tudo. Depois você olha no celular rapidinho para responder alguma coisa assim, tá? Mas estou brincando aqui. Mas por quê? Porque essa fragilidade é explorada. O meu pai é um fraco, ele não sabe o que fazer comigo. Ele não sabe que hora, o que eu vou fazer. O que ele faz comigo. Logo eu vou explorar. Logo eu vou agora trazer aniquilação a tudo aquilo que ele crê. E pais agora ficam atirando para tudo quanto é lado. Eu vou seguir esse aqui, vou seguir esse livro, vou seguir aquilo. E aqui outra coisa, irmãos, deixa eu dar outra dica para você. Tem muito livro sobre criação de filhos, escrita por pessoas que nunca tiveram filhos. E que escrevem lá. E que vendem como água. Porque agora é a resposta de criação do seu filho. É como, por exemplo, professores que vivem isso no seu contexto de sala de aula, de terem que seguir cartilhas de alguns doutores da educação, do ensino, que sequer entraram numa sala de aula. E ele diz assim, não, porque a criança tem que ter a criatividade, o lúdico, porque vai numa classe de 50 para você ver a criatividade do mal da criatura. Vai lá para você ver. Vai lá se a professora não dá uns gritos. Senta agora! Ó, pode gritar ainda, amor? Não, não pode. Se fosse assim, já ia ser. Assusta. Tá bom, desculpa as pro aí. As pro me desculpem. O que você vai fazer? Mas tem que seguir a cartilha do bambambam educacional, que sequer entrou numa sala de aula, que sequer sabe lidar com criança e que ficou lá observando, anotando, mandou estagiário, inclusive, anotar, escrever um livro, e agora vem a coordenadora da educação e diz, você tem que seguir isso aqui. Assim, muitas vezes, é com a criação dos seus filhos. Assim são cursos de criação de filhos. Porque agora, irmãos, quando nós olhamos para esses pais, quando nós olhamos para essa situação dramática, Maria e José está tranquilo durante um dia inteiro de viagem, porque eles confiam na palavra de Deus. E aqui não é só porque eles têm um filho. E olha, eu teria até medo, porque você fala assim, poxa, mas eu tenho que cuidar de Jesus. É o Filho de Deus na terra. Não é qualquer criança. É Cristo, Senhor. Mas eles confiam nisso. Eles têm a convicção na palavra de Deus. Mas se Jesus... Claro que Jesus não desobedeceria. Mas e se desobedecer, pastor? Mas se ele não seguir aquilo que a Bíblia diz, se ele não seguir aquilo que foi orientado com sabedoria, aí a gente exerce um outro tipo de sabedoria. Sabe qual é a sabedoria? A sabedoria da disciplina, da correção. Porque você deve instruir esse insensato no caminho que ele deve andar. Você deve buscar esse insensato que se desviou da sabedoria e trazê-lo de volta à sua sabedoria. E como você faz isso? Vou falar aqui, depois vai derrubar o vídeo na internet. Vara nele. Ai, pastor. Se não tem vara, vai de cola quente, bastão de cola quente. Vou dar uma dica aqui. Na casa a gente usava vara. Aí um dos filhos, não vou falar quem, para você depois ficar pegando o pé dele, pegou alergia à vara.
ficou alérgico. E agora, como é que eu faço para trazer esse insensato de volta à insensatez, de volta à sensatez da sabedoria? Aí tinha um amigo meu, Marcos Mota. Ele é diretor do Palavra da Vida lá em Caldas Novas. E ele tem 4 filhos. Ele falou assim, William, eu também tenho um problema lá com a Gica. E agora tem esses 4 meninos. E eu descobri um negócio bom, vou te dar uma dica para você. Você pega a cola quente, aquele bastãozinho de cola quente, enrola ele e deixa dentro da bolsa. Se a criança aprontar, você só tira ali e dá uma chicotada no bolso. Ele já volta para o mando rapidinho. Tinha até no carro cola quente. Na bolsa. Dava para levar no shopping, na igreja. Tudo quanto é lugar eu levava cola quente. Vou dar uma dica. Pastor, mas não machuca. Faz o teste primeiro, papai. Faz o teste. Teste em você. Você pega o bastãozinho de cola quente, abre seu braço aqui, ó. Dá uma... esse negócio dói. Aí você vai medir a força. A partir daquele momento, cola quente nele. Porque a disciplina física, a disciplina, ela faz parte da sabedoria. Porque, meu filho, o que eu ensinei para você é bom, o que eu ensinei para você é correto, e eu não espero nada mais, nada menos daquilo que eu ensinei para você. Por isso eu posso ficar descansado. Por isso, pais e mães, quando você deixa seu filho na escola, quando você deixa seu filho numa festinha, quando seu filho vai dormir na casa do amiguinho, descansa, beleza. Fica em paz. Mas e se ele aprontar? Ai, meu Deus, e se ele chorar? Ai, meu Deus, e se ele morder o menino? Ai, meu Deus, se ele roubar o biscoitinho? Acabou! Porque qualquer coisa que vier, que saiu do caminho da sabedoria, você, pai, vai trazê-lo de volta à sabedoria. Deu para entender? Através de como? Da disciplina. Por isso, pais não se tornem fracos, fragilizados com relação a isso. Porque você fragilizado vai justamente ser uma porta aberta para a imaturidade e a insensatez do seu filho. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores. Jesus, né? Olha só. 3 dias depois, você ia pegar ele pelos ouvidos, pelas orelhas, assim, pelos cabelos e arrastar ele, né? Mas não. Ou 3 dias depois, estava lá jogando bola. 3 dias depois, estava atacando pedra, estava lá soltando pipa. Não, mas Jesus não estava. Jesus estava no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito de sua inteligência e de suas respostas. Logo, os pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu, por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas as coisas em seu coração. É muito interessante porque quando eu olho para isso aqui, quando eles veem a cena de Jesus junto com os doutores da lei, ouvindo, perguntando, debatendo, conversando com eles, nós vemos aqui um homem já se tornando sábio nos caminhos do Senhor. Alguns domingos atrás eu falei sobre Provérbios capítulo 31, da mulher sábia. E eu trouxe aqui se você não estava, procure lá na internet, no YouTube, eu expliquei um pouco sobre isso. Mas todo o capítulo 31, ele vem nesse quiasmo, que é uma forma de poesia hebraica, justamente descrevendo as características da mulher, que vai justamente descrever e que vai acabar naquele ponto central, no ponto do meio ali, que vai falar sobre o marido. O marido é respeitado por causa da sua esposa. E eu expliquei muito sobre isso lá. Inclusive, ele é louvado pelos anciãos da cidade. Ele é bem recebido pelos juízes da cidade. Ele é respeitado por ser sábio. Entenda aqui que aqui nós estamos falando de um contexto de casamento. E eu disse que mulheres sábias deveriam procurar um homem sábio, e o homem sábio deve procurar essa mulher sábia para que justamente haja essa harmonia. E o Senhor Jesus está vivendo essa sabedoria, mesmo não tendo aqui possibilidade alguma de casamento. Está no templo,
discutindo com os grandes líderes de Israel. E esses homens reconhecem a sabedoria desse menino. Esses homens provavelmente devem ter elogiado esses pais. Porque aqui, o tempo que ele ficou perdido cai por terra. Nem se fala mais sobre o assunto. O que se fala é que esses homens ficaram impressionados com a sabedoria desse rapaz. Nessa sabedoria. É reconhecido por esses homens. E nós vamos observar que mesmo diante dessa situação, isso se faz presente na vida de um jovem que choca os seus pais, agora não mais por um contexto negativo, mas por algo positivo. Maria, inclusive, quis, olha, você não vê a preocupação que o Senhor causou para nós? Mas Jesus, de forma sábia, diz, olha, eu estou aonde eu deveria estar. E aqui é muito interessante porque é algo que pais precisamos reconhecer. Que muitas vezes os nossos filhos se tornarão mais crentes que nós. E graças a Deus por isso. Apesar de ser uma vergonha para nós, é claro, né? Deveríamos louvar o fato de que filhos se tornam mais, que amam, que passam a amar mais a Deus do que nós mesmos. Deveria ser significativo aqui pensarmos que filhos, apesar da nossa negligência, incoerência, preguiça, displicência, se tornam assim mais amantes do próprio Deus, da palavra de Deus, do que muitas vezes nós. E isso não nos deveria nos chocar. Nem deixar irado um pai. Seu filho pode ser mais crente que você. E o fato dele se tornar mais alguém que ama mais a Deus, mais fiel que você, não pode ser empecilho, como nós vemos muitas vezes casos de pais que se tornam pedra de tropeço na vida dos seus filhos. Não é à toa que, por exemplo, crianças querem adorar a Deus, querem vir para a igreja, querem orar, querem buscar o Senhor, mas infelizmente por causa de pais negligentes, preguiçosos, que não estão com a sua vida espiritual correta, privam isso dos seus filhos. Privam isso dos seus filhos. Entenda que aqui nessa situação, quando os próprios pais de Jesus veem que estava ali, apesar da preocupação, apesar de tudo isso que eles estavam sentindo, o próprio Senhor Jesus coloca uma coisa para eles pensarem. Tanto que Maria fica pensando, não deveria estar eu aonde estou? Eu fico imaginando ser mãe de Jesus para Maria. Olha, brava, hein? Se você reclama aí, mamãe do seu filho, vai ser mãe de Jesus para você ver. Porque agora, os nossos filhos, eles vão querer orar mais que nós. Amém por isso? Ou é ruim isso para você? Vão querer estar mais na igreja que você, muitas vezes, que hoje eu estava lá na igreja, lá na sala, e o sofá estava dizendo assim, fica aqui nesse dia, friozinho, gostoso, eu te abraço. E o seu filho lá, vamos para a igreja, pai, vamos para a igreja, está na hora, vamos orar, pai, vamos lá. Tá. Meus filhos chegavam da igreja de domingo à noite, ia colocar para dormir, queria ler historinha. Falei, mãe, cansado, já li muita Bíblia hoje. Está entendendo aqui que isso era um pecado meu também? E que cada um de nós vamos lidar com isso? Os seus filhos serão eticamente, de uma forma bíblica aqui, melhores que você, talvez. Pai, você passou no sinal vermelho. Pai, você mostrou o dedo, tá? Que coisa feia. Jesus não gosta disso, não. Mãe, você está gritando? Mãe, Jesus não faria isso, não. Parece que dá um tapa na nossa cara. Assim. É uma vergonha isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é bom, porque agora nós vamos observar que essas crianças, debaixo da graça de Deus, esses jovens, esses adolescentes, estão assim se tornando pessoas maduras, como Cristo foi. E se estiver acontecendo isso na sua família, você precisa agora mudar.
Porque isso é uma exortação viva de como nós estamos afastados dos caminhos do Senhor. Outro dia eu estava lendo um livro e vi uma história de uma mãe promíscua que não se conformava com a sua filha por ela não seguir o caminho dela de promiscuidade. E o comportamento da filha confrontava o caminho de promiscuidade da mãe. De tal forma que essa mãe rejeita a sua filha. E essa mãe se torna irada para com a sua filha. Porque o comportamento certo da filha confrontava o pecado da mãe. Difícil isso. Um filho precisa aqui, e você ore para que isso aconteça. Quando o seu filho ama mais a Deus, lida com o seu pecado, inclusive melhor do que você. Não tente rebaixá-lo ao seu nível. E pecadores que não se arrependem, pecadores obstinados, tentam rebaixar aqueles que não estão no seu pecado ao seu nível. Não rebaixe. Não tente rebaixar o seu filho. Porque, irmãos, esse menino, e aqui já terminando, ele crescia em estatura, em sabedoria, estatura e graça. E eu quero encerrar aqui com três aplicações para você pensar na criação do seu filho e você como filho. Pense na Sofia, na Queliquia e na Caris, porque são as palavras gregas que se descreve isso. Ele usa aqui, e crescia Jesus em Sofia, Queliquia e Caris, diante de Deus e dos homens. Lucas usa a mesma palavra, usa o mesmo sentido de 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, onde o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O texto vai descrever aqui, nesse contexto de desenvolvimento, o seu filho cresce. Se não estiver crescendo, tem um problema. Não apenas, e aqui, inclusive fisicamente. Se ele está fisicamente debilitado, o que você faz? Deixa ele definhar, morrer? Você leva no médico, dá vitamina para ele. Antigamente tinha um biotônico Fontoura. Dava lá um liquidificador de ovo com gemada, com não sei o quê. Não era isso? Óleo de fígado de bananeira. Comia fígado batido no liquidificador para crescer, ficar forte. Tomava ovo que nem o Rockstar Rock lá, Balboa. Para ficar com proteína. A palavra no grego traz essa ideia, porque entende que o crescimento também, há um crescimento, um desenvolvimento físico, emocional, de amadurecer aqui. Seu filho precisa crescer. Você, jovem, precisa crescer. Você, adulto, filho, precisa crescer. Crescer, amadurecer. Isso envolve fisicamente, isso envolve mentalmente, espiritualmente. Há um crescimento, há um desenvolvimento, porque nossa tendência justamente é ficar preguiçoso na cama, largado no sofá, maratonando. Dica aqui para papais aqui. Bota o seu filho para fazer esporte. Ai, mas ele chora, pastor. Deixa ele chorar, larga ele lá e vai embora. Quando você vê, ele já acabou o choro. Bota ele para fazer esporte. Sei lá, nadar, correr, jogar bola, bota ele para fazer esporte. Ele vai aprender com os amiguinhos, ele vai aprender a dividir, ele vai aprender a perder, ele vai aprender a chorar, tomar canelada, se defender. Não, mas eu não vou porque o pupilo ele quebra. Ai, tadinho, eu vou magoar o meu filho, porque olha, tem menino que vai no acampamento e que liga para a mãe porque ele não consegue ficar no quarto dividindo com os outros fedorentos lá do quarto. E a mãe vai lá buscar. Eu gostei de tinha um lá no acampamento lá, que o Rodrigo... O pai falou, deixa aí, nem me liga, pode largar aí. Quando eu vi no outro dia, a mala do moleque estava lá em cima do telhado, lá, porque o tanto que ele aprontou com os meninos. E o pai de casa, pintaram a sua unha,
Parabéns, velho. Culpa sua. Véio. Te avisei. Cresce. E eu já falei aqui, não existe nada pior do que um adulto infantilizado. Cresce, meu filho, 25 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Bebezão, bonitão. Deixa eu ir lá na minha mãe, porque a minha mãe sabe fazer um arrozinho que você não sabe. Então vai morar com a sua mãe. Vê se ela quer você de volta. Ela até quer uns 15 dias, depois ela não quer mais. Vaza daqui. E aqui, ai pastor, eu quero meu filho de volta. Se você querer, tá errado. Manda em seguida. Vai, vaza. Porque é um bebezão, bonitão, porque tadinho, porque não sei o quê. Cresça. Cresci aqui numa necessidade de sabedoria. E aqui é a primeira coisa, sabedoria. Essa é a necessidade. O seu filho precisa aprender, ter critérios, ter sabedoria, coisas que o seu filho não vem de fábrica sabendo. O seu filho precisa saber o que é certo e o que é errado. O seu filho não pode saber e ficar num mundo cinzento. Minha filha, isso não está certo. Meu filho, isso não está certo. Meu filho, está errado. Mas todo mundo faz. E a minha mãe dizia, mas você não é todo mundo. Se você for todo mundo, você já pega a tua cueca e vai embora daqui, ela falava assim. Então vai viver com todo mundo, porque aqui quem manda sou eu. E eu aprendi essa sabedoria divina. E olha que minha mãe não era tão sábia, hein? Que ela gritava. Mas aprendi. Uma necessidade física. Ele usa a palavra aqui nesse grego, nesse sentido. Pessoas fracas, incapazes de se defender, muitas vezes, se tornam aqui justamente pessoas que são incapazes de lidar com as questões da vida. E nós, seres humanos, nascemos incapazes disso. Nasce uma criança, o que você tem que fazer? Limpar, lavar, colocar no peito da mãe, dar de mamar. E se você não fizer isso, ela morre. Tamanha é a nossa fragilidade. Tem que crescer. Cuidado. Agora, crescer dói. Jovens aqui, acabando o ensino médio. Encarar a faculdade. Jovens encarar casamento, namoro, casamento. Mas agora eu não tenho nem tempo para mim. Não sei o quê. Bem-vindo à vida. Ora, coloca diante de Deus isso. Pede graça e misericórdia do Senhor. Respira fundo, chora no banheiro. Se você tiver vergonha, chora debaixo do chuveiro. E no outro dia vai. Mas meu chefe é mau, meu chefe é ruim, o meu chefe ele é bruto. Eu vou reclamar com a minha mãe vai vir aqui? Toma vergonha. Eu vou pedir a conta porque o meu chefe não me elogia. Ele paga o seu salário? Então é tudo que você precisa, você não precisa de elogio. Pastor, como você é cruel, carrasco. Vai trabalhar, cara. Mas ele paga tão pouco. Mas eu não consigo. Olha, porque o camarada não... Ele tem 15 anos, aí ele acha que ele quer ser o quê? Gerente. Não, agora ele quer ser o youtuber. Para ganhar milhões. Sem fazer nada. Rapaz, primeiro com 15 anos você ganhar muito, você vai se perder na vida. Você vai se perder. Você ganha milhões, mas eu vou te dar uma mesada de R$1.000 por mês só. Olha, estou dando, seja generoso só, hein? Só vou te dar um dinheirinho para você. Vou te dar uma mesadinha aqui, contada. Não dê tudo para ele. Pastor, mas agora ele está trabalhando e agora tem um dinheiro, ajuda em casa. Vai pagar a conta, vai pagar. Mesmo que você não precise, tá? Mesmo que você não precisa, vai pagar. Pastor, credo, que crueldade, os meninos do senhor estão traumatizados. Olha lá, está traumatizado. Precisa crescer, dói, a vida dói. Agora a gente encara a dor debaixo da graça de Deus, debaixo do poder do Senhor, da dependência do Senhor. O que dirá de uma necessidade social, onde crianças enfrentam aqui a grande necessidade de aprenderem comportamentos sociais, de viver umas com as outras, porque são egoístas. Uma criança chora, não interessa se você teve um dia difícil, um dia de cão. Não interessa, mãe, se você está com sono. Mamãe, não interessa, eu quero mamar. E ele chora porque ele é egoísta.
E aí você tem que... A pior coisa para uma mãe é o desmame, não é isso? E para o filho, vai desmamando o bichinho. Vai tirando a mamadeira. Vai tirando a chupeta. Perdeu, já era, hein? Acabou. Ele chora. E aí você vai lá, tá chupando a fronha do travesseiro. E você fica com dó. Tadinho dele. Ai, meu Deus. Tá... Aí eu vou lá correndo, 3 horas da madrugada, comprar uma chupetinha para ele. Pronto, você perdeu, foi fraco. 2 dias é o suficiente para ele se acostumar sem chupeta. Vai por mim, no máximo 3 dias. Se ele, tô dando, se ele não se acostumar, você pode vir falar comigo. Essa sabedoria. Onde agora você precisa lidar com esse egocentrismo do seu filho. O que dirá de uma necessidade espiritual? Porque o seu filho, ele não é um crente. Até que Cristo o resgate das trevas. E aqui, pais, não subestime a necessidade espiritual do seu filho de Cristo Jesus. Não subestime a necessidade que ele tem da graça salvadora de Cristo Jesus em sua vida. Eu não estou falando apenas de igreja. Eu não estou falando de frequentar, apesar de isso fazer parte. E pais aqui, justamente, eu sei que é difícil pegar uma criança no frio, trazer para a igreja, e ele chora, mas façam isso. Porque isso está dentro de uma somatória de coisas que você está fazendo ao longo do seu dia a dia, ensinando e apresentando Deus para ele, porque ele precisa de Cristo Jesus em sua vida. Dá trabalho. Até o ponto que ele chega e se rende aos pés da cruz de Cristo Jesus. E aí você louva a Deus por isso. E aí você diz, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor salvou o meu filho. Obrigado porque o meu filho, debaixo da tua graça, foi redimido pelo teu sangue. Porque assim é o nosso Salvador. Se nós observarmos em Isaías capítulo 9, versículo 6, Cristo Senhor Jesus já é prometido como um menino que nasce e que se torna filho, o Filho de Deus. E a própria palavra para designar Cristo, tanto na sua divindade quanto na sua humanidade, era o Filho de Deus e o Filho do homem. Jesus encarna para si mesmo, encarna algo que ele não precisava fazer. Uma característica de todos nós. Eu sou um filho. Por isso, o seu filho tem a necessidade do Filho de Deus. Que é esse Cordeiro de Deus, que é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu quero pedir para que neste momento nós possamos, assim como igreja, orar por filhos. E você orar por você, filho, também. Se você é um crente no Senhor Jesus, louve a Deus, porque agora você é o filho, que agora faz parte, que é filho de Deus, que tem esse filho de Deus em sua vida, inclusive. Louve ao Senhor por isso. Mas eu quero também pedir para que você interceda pelos filhos dessa igreja. Jovens, adultos, crianças que precisam